Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando as nossas entrevistas aos candidatos que foram escolhidos no grupo Eleições 2020. Estamos iniciando hoje, estou tirando a máscara aqui porque nós estamos num ambiente seguro, com muita ventilação forçada e natural e com um bom distanciamento entre as pessoas. Depois, quando o Danilo, que é o nosso primeiro convidado, Danilo Schiesaro, for falar, ele também pode tirar a sua máscara. Vamos lá. Nós estamos iniciando aqui essa conversa, esse bate-papo com 6 candidatos. Quem são esses 6 candidatos? Esses 6 candidatos foram escolhidos democraticamente por voto no grupo Eleições 2020. Esses candidatos foram os mais votados de todos os que foram votados lá. Outros candidatos também apareceram, mas os primeiros 6 são esses. O primeiro vai aparecer aqui, o Danilo Schiesaro. Quero agradecer muito a esse grupo por ter me feito o convite de estar de alguma maneira organizando, administrando esse bate-papo aqui. Nós temos aqui um roteiro de como vão ser essas conversas. Temos aqui a ajuda, a contribuição do nosso amigo Tiago e da nossa amiga Geni. Estão nos auxiliando aqui. Então é assim, ó, Danilo, é assim. A sua apresentação, 5 minutos. Depois nós teremos 6 perguntas. E você vai ter 3 minutos para responder cada pergunta. Ok. Obviamente, nós não estamos aqui com muita rigidez. Como eu disse, é um bate-papo. Se eventualmente você ultrapassar muito os 3 minutos, a gente te avisa e você tenta acabar para a gente manter mais ou menos esse tempo. Também pode ser que surjam algumas perguntas que a gente possa fazer ou complementar alguma informação. Então quero agradecer muito aí o candidato por estar disposto a estar aqui falando com a gente, se apresentar. Então vamos começar, Danilo? Eu quero só falar um pouco quem é esse grupo, né? O que uniu essas pessoas, que isso é muito importante que a gente saiba como essas pessoas se uniram. Elas se uniram no meio do incêndio, no meio do fogo, 7 dias no inferno. É isso que aconteceu com esse pessoal. Eles ficaram 7 dias abandonados no meio do fogo. E ainda a prefeitura, no meio de tudo isso, cortou a água, que era o que eles usavam para abater o fogo. Foi uma movimentação social intensa, muito bonita de se ver. Eles combateram o fogo com as próprias mãos. Os bombeiros, que foram heróis, ajudaram muito, mas eles não tinham nem efetivo, gente e nem equipamentos. Então foram 7 dias ardendo a macrozona de proteção ambiental leste, onde a gente tem principalmente 2 condomínios, que é o Santa Fé e o Canjaranas. Então esse grupo é principalmente formado por pessoas desses 2 condomínios loteamentos. Obviamente tem muitas outras pessoas de outros lugares da cidade, do centro, de outros condomínios, que também participaram desse grupo. Então essa reação da sociedade eu acho fantástica, né? E por final, essa movimentação foi quem, depois de 7 dias de abandono do governo do estado e da prefeitura, contrataram um helicóptero. E aí depois disso a prefeitura acabou contratando esse helicóptero, né? Porque o pessoal já estava contratado. Então vamos lá, Danilo, desculpa eu ter falado muito, quem tem que falar aqui é você, então por favor, tenha aí seus 5 minutos. Geni, por favor. Bom, meu nome é aqui, né? Meu nome é Danilo Schiesaro, eu tenho 46 anos, sou solteiro, moro na mesma residência desde que nasci, na Vicente Rotella, bairro Santa Rosa, ao lado da Santa Casa. Eu tenho uma filha de 19 anos que faz letras na USP e tenho um garoto de 17 anos, Júlia e Guilherme. Não fui casado, né? Mas tenho esses 2 frutos maravilhosos aí que são a inspiração da minha vida. Eu tenho, desde pequeno, né? Eu sempre fui alguém que tentava resolver alguma situação. Eu não faço parte do problema, eu não fico a parte do problema reclamando, né? Por alguns momentos da minha vida eu sempre reclamava, e eu falava assim, mas não é justo eu ficar reclamando, eu preciso fazer alguma coisa. E eu tive eu fui agraciado com alguns amigos na adolescência,
e um deles foi o filho do Carlinhos Páfaro, onde eu tive convivência na casa, né? A gente viajava junto, então tem uma amizade muito próxima deles, né? Eu fui acompanhando o trabalho do Carlinhos, a gente sempre falava de política, né? Não de politicagem, e isso que eu adoro a política, né? O que existe hoje no país é politicagem. Então a política é um jogo de interesse público, não privado, né? E hoje assim, é bem distorcido isso. E eu fui enveredando aí na vida aí por diversos fatores aí, né? Por vários locais, e até que um ponto eu me despertei. Eu lembro que eu comecei a fazer trabalhos sociais em recuperação de álcool e droga, né? E eu falei, eu descobri que eu vim fazer no mundo. Mal sabia eu, né, que aquilo era só um pedacinho do iceberg, era só a pontinha. E aí eu fui conhecendo outras pessoas, a gente foi entrando em outros campos sociais, né? Não me estendendo muito, eu me vi caçando gato em cima de muros, depois o pessoal dos animais, asilo, crianças, enfim, né? Então, eles brincam até, o Danilo é pau para toda obra, né? Chamou ele para lá, eu vou, então muitas vezes eu deixo minha vida de lado, né? Alguns compromissos que eu tenho para fazer algumas coisas. Teve um lance muito interessante, que uma mulher me ligou, e aí ela falou que a creche na capela estava sem TV. Eu lembro disso, e aí eu liguei para a diretora e ela falou assim, olha, o meu sonho era que tivesse uma TV em cada sala, porque foram roubados, comprado por licitação, as televisões de LED lá, e todas elas foram roubadas, né? O uso de drogas, falta de segurança em patrimônio público, eles entraram e roubaram. E aí eu falei, pô, mas a gente não consegue uma televisão dessa, pode ser de tubo? Ela falou, pode. E eu fiz uma postagem no Facebook. Bom, isso rendeu quase 150 televisão. Nós levamos televisão para todas as creches, né? A gente não teve ajuda, e eu fazia isso na hora do meu almoço. Eu punha dentro do meu carro e com minha gasolina e tal, e vamos embora, né? E levamos televisão para todo lado, né? Foi mal barato, né? Eu fiquei durante uns 6 meses, aparecia alguma televisão, a turma queria me doar, tipo, não tinha mais onde pôr a televisão, né? Até hoje, pessoal, televisão é uma marca no Facebook lá, Danilo. O Facebook, ele é uma ferramenta para mim, assim, que me deixou bem exposto, bem próximo da sociedade. Bom, visto em assuntos como aconteceram isso, né, também o incêndio aí, eu lembro que eu estava em casa e eu falei, o que eu posso fazer? A gente tinha água para os moradores de rua, que nós arrecadamos no inverno, para levar para Campinas. Esse ano, todas as ações sociais que nós fizemos em Vinhedo, eu evitei postar para que não desse conotação política, então eu fiz muitas ações sociais fora da cidade e eu tinha muita água em casa. Eu falei, bom, vou levar água para os bombeiros, né? Para quem está ajudando, talvez não lembraram disso. Foi uma ação simples, não tinha muito o que fazer, mas eu podia fazer alguma coisa e foi assim que eu cheguei lá. Então eu acredito que estando dentro da Câmara Municipal, como vereador, o leque para criar isso em políticas públicas. Danilo, já deu 5 minutos, certo? Então vou encerrar. Para criar todas essas ações que às vezes tem vários grupos que se mobilizam, né? Se nós criarmos políticas públicas que consigam suprir essa necessidade da população, as coisas ficam mais agradáveis. Acho que a vida vai ficar um pouquinho melhor para todo mundo, né? Independente da classe social, todo mundo tem alguma dificuldade na cidade. Então dá para a gente melhorar. Não sanar todos os problemas, não sei, mas melhorar, eu sei que dá. Legal, Danilo. Obrigado. Obrigado aí pela apresentação. E vamos começar então pelas perguntas. Nas perguntas você pode complementar alguma coisa que você queira, vai ter campo para isso. Então a primeira pergunta essas perguntas foram feitas por esse grupo, né? Depois de uma ampla discussão nesse grupo, Eleições 2020, eles chegaram ao consenso destas perguntas. Primeira pergunta: quais seriam as suas propostas quanto à saúde, educação
e segurança no município? Bom, vamos lá. Eu vou começar ao contrário de segurança, onde eu fiz parte aí de grupos de conselho de segurança, né? Eu acredito assim que falta ainda uma unidade, falta ainda uma unidade entre a população, aproximar a população das forças policiais da cidade, mesmo da secretaria, né? Existe aí um distanciamento muito grande disso. Então, a gente tem a prova desses dois grupos formados, que são o Vinhedo Mais Segura e o Vigilantes da Barra Funda, que teve essa proximidade. Se isso funcionou, a gente pode ampliar, para entender como funciona isso. A prefeitura ela não tem interesse que tenha boletim de ocorrência na cidade, né? Então a gente precisa fazer algum trabalho sobre isso. Tendo esse conhecimento melhor de como funciona a segurança na cidade, eu acredito que a gente em conjunto pode melhorar. São coisas básicas, simples, que podem ser feitas de início. Eu não vou me estender assim em 4 anos, né? Tipo, o que a gente pode fazer já, se acaso a gente entrar. Educação. A gente precisa reestruturar todo o sistema escolar de Vinhedo, porque tem eu entro como concursado, né? Eu entro como concursado em secretário e eu viro diretor. Então, assim, tem algumas pessoas que trabalham hoje na educação de Vinhedo. Isso quem me falam são professores que trabalham na rede pública, eles vêm conversar comigo, e é complicado você trabalhar com uma pessoa que não tem uma visão de ensino, né? Então, quem perde? Toda a sociedade. Dentro da escola, a questão, eu lembro quando eu estudava, era pequenininho, né? E aí a gente estudava e recebia muitas informações, e todas as informações eram levadas para casa. Hoje, as escolas não recebem informação, que nem a segurança, a saúde. Dá para fazer algumas palestras, dá para fazer boletins, dá para fazer carteirinhas. A saúde. Eu, particularmente, eu escuto algumas coisas na internet assim, eu nunca tive problema com a saúde na cidade. Eu também não. Eu sempre fui muito bem atendido. Uma que eu moro do lado da Santa Casa, né? Então tá pertinho. Até para morrer tá fácil, né? Tá ali, é só pular para lá. Mas é o seguinte, muita gente tem dificuldade. Então eu não posso pensar só em mim. A Santa Casa, ela sempre foi, parece que um fundo de poço sem fim de dinheiro público. Então a gente precisa reestruturar isso. Eu não sou majoritário para falar como que isso deve ser feito, mas como vereador dá para fiscalizar, ajudar, verificar como isso está sendo feito. Porque se for fazer, uma coisa é certa, se for fazer qualquer coisa que já foi feito, está errado, porque não deu certo até agora. Legal. Bom, vamos para a nossa segunda pergunta. Eu acho que você teve um poder de síntese bastante grande, porque essa pergunta, né, perguntando 3 coisas tão importantes, você conseguiu responder bem em 3 minutos. Vamos agora para a segunda, que também é muito complexa. Quais são os 3 principais pontos críticos na proposta de revisão do plano diretor? E como o senhor votaria? A favor ou contra a aprovação? Justifique. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu votaria contra, né? Opa, deu um barulhinho aqui no pai. Eu votaria contra, né? Eu participei de alguns grupos aí, eu cheguei quase na final da reta, né? As pessoas me falavam que não tinha tempo quase para participar, mas foi muito rico o tempo que eu fiquei nesses grupos do plano diretor. É inconcebível o plano diretor do jeito que está, né? É só ver o dia que a gente estava na Câmara Municipal para tentar não aprovar o plano de mobilidade ou pôr as ressalvas. 70% das pessoas que estavam ali eram imobiliários. Então é claro a intenção do plano diretor da cidade, é bem claro, né? Retalhar a cidade. O ponto mais crítico é a água. Nós não temos água suficiente, né? Não sabemos como vamos
Foi muito legal, a gente discutiu vários assuntos sobre isso, tem várias situações de como poderia melhorar a água em vinhedo, mas nenhuma é real ainda, assim, eu não consigo enxergar ainda claramente, ó, não dá para fazer isso, vamos fazer, não tem, é muito estudo ainda, é complicado, o sistema de água não só para vinhedo como toda essa região, mas acredito que com todas as possibilidades que nós falamos, alguma seja viável. Não vou me estender nelas aqui porque a gente ficou meses falando disso. E a mobilidade urbana em Vinhedo é complicado. É uma cidade pequena, gente, eu não consigo entender como uma cidade pequena consegue ser tão complicada em trânsito, em ruas, em arborização. Eu até hoje assim, eu paro e falo assim, olha, primeiramente que o secretário de trânsito pelo menos precisaria morar aqui. É fato. Esses dias aconteceu um fato muito interessante lá nos Três Irmãos. As pessoas acordaram e as ruas estavam todas modificadas. Não foi perguntado para um cidadão que mora no bairro, não foi feito um estudo, não foi feito nada. De repente a prefeitura chegou lá e mudou as ruas. Então assim, eu acho um descaso para o cidadão. Eu não ando aqui, eu não passo aqui, mas eu quero mudar essa rua. Então isso não funciona. Eu preciso chegar perto da situação, eu preciso chegar perto do cidadão para saber qual que é a real necessidade e como nós podemos melhorar. Eu citei os Três Irmãos porque foi um fato agora, mas tem o centro, tem a capela, tem, enfim, né? Tem vários pontos da cidade aí que eu ainda, até hoje, assim, meu filho tem 17 anos, ele falou assim, pai, eu não consigo entender a pessoa que mexe no trânsito de Vinhedo, ele não dirige. Então, são esses 3 pontos aí que eu considero mais importantes, a mobilidade, a água, o terceiro que eu não falei, né? A retaliação da cidade. Eu não sou contra criar novos loteamentos, mas da maneira que está sendo criada, não funciona. Não funciona. Vai virar a quantidade, vai entrar muita gente para pouca cidade. Legal, Danilo, muito bom. Eu gostaria de complementar com algumas informações, né? A gente fez aqui alguns estudos, um grupo pequeno aqui de arquitetos urbanistas, que contribuíram para a gente fazer alguns estudos. Eu vou passar muito rapidamente algum resumo disso, se o Tiago puder pôr aí na tela, mas eu já vou falando. A população atual aqui de Vinhedo é de 83.126 pessoas. Todos esses dados que eu estou passando aqui são dados oficiais. Depois a gente pode talvez até pôr um link dessas coisas aí, se for possível, né? Agora, esse plano diretor foi feito em 2019 e está para ser votado na Câmara agora. Não é um plano diretor, é um plano de negócios imobiliários, né? Nós fizemos um estudo se a população que ocupar todas essas áreas com esses novos empreendimentos, ela pode chegar a 183.900 pessoas. Então, veja bem, nós passaríamos de 83 mil para 183 mil, com essa estrutura que nós temos hoje na cidade, que todo mundo consegue perceber que não existe possibilidade de crescimento. Vou dar um dado aqui que o Danilo falou sobre a água. A água, nós temos hoje um consumo na cidade de aproximadamente 481 mil metros cúbicos por mês. Com esse crescimento, com esse impulsionamento de um crescimento forçado, nós chegaríamos a 1 milhão de metros cúbicos por mês. Vocês acham que tem água para isso? Não tem mais de onde tirar água. Não adianta nem falar só em represa. Nós temos que buscar água nessas áreas de proteção ambiental e talvez importar de mais algum local. Porque hoje falta água para todo mundo em Vinhedo. Imagina se a gente passar para 1 milhão de metros cúbicos por mês, né? Então, a questão do plano diretor, ela tem que ser rechaçada. Esse plano diretor não pode passar. É isso. Obrigado pela tua participação aqui. Eu acho que era importante a gente dar esses dados para complementar. E vamos aí para a terceira pergunta feita aí pelo grupo Eleições 2020. Quais são as suas propostas quanto às soluções para a escassez hídrica em Vinhedo? Que é uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no anterior, né? Você tem alguma proposta para isso? Alguma visão sobre isso, Danilo? Olha,
Particularmente não tenho proposta nenhuma, a não ser assim, nós estudamos várias situações, né? Eu não me aprofundei nisso, o prazo que eu fiquei dentro dos grupos do plano diretor foi curto, né? Eu tomo conta de praticamente 2 grupos de segurança, então assim, eu não conseguia me aprofundar tecnicamente nisso, né? Vocês praticamente foram meus olhos e ouvidos, né? Mas como eu disse na resposta anterior ainda, tinha 3 ou 4 opções assim, mas assim, eu não consegui enxergar uma viabilidade rápida para isso. Eu acredito que no mandato de 4 anos, né, dependendo qual prefeito eleito, eu não consegui ler o plano de governo de cada um, porque assim, vamos supor que o Dario entre, né? O plano de governo é um, se o Gelme entra, o plano de governo é outro. Então, às vezes eu tenho uma ideia de proposta que o outro prefeito ele não vai aceitar. Tinha aquela canalização de Atibaia para cá, e o custo era alto, aí eu fico pensando, vai fazer represa, mas vai encher como, né? Captar a água das casas para fazer reuso, é caro para cada cidadão, algumas pessoas conseguem fazer, outras não, então assim, são muitas vertentes e eu acho que vai ter que usar um pouco de cada uma para dar algumas opções, e que nem no privado, né, esse das casas, a gente estava estudando com o Ademar, ele fez na casa dele, se conseguisse algum projeto um pouco mais acessível e expor isso para a população começar a se reeducar para fazer algumas coisas nas suas próprias casas, para começar a utilizar a água para lavar o quintal, para lavar o carro, para ter esse reuso, a gente já teria uma porcentagem melhor de aproveitamento da água tratada. É uma coisa que dá para começar a fazer, né? Porque esse fato das queimadas, todo mundo queria lavar o quintal, todo mundo que não tem água nem para você tomar banho, né? Então assim, se a pessoa tivesse essa condição da água de reuso dentro de casa, para algumas coisas a água seria utilizada. Então acho que de prontidão, se começarmos a fomentar um plano onde a sociedade pode ter acesso a isso, mas isso seria privado, não seria público, mas assim, eu não tenho uma fórmula feita, não tenho. Realmente é um tema bastante complexo e tem que ser uma solução de sistema que incorpore todas essas coisas, desde a economia, não ter desperdício, não ter vazamentos e principalmente recuperar as nascentes, né, que são exatamente nas áreas de preservação ambiental que nós temos aqui em Vinhedo. E são exatamente nessas áreas protegidas ambientalmente que eles querem, como você falou, retalhar a cidade. Então, onde pode ter lote hoje de 21 metros, eles querem fazer lotes de 600 metros, 250 metros. E tudo nesse plano diretor vai para cima das áreas de conservação ambiental, que é as áreas que a gente tem que reflorestar para recuperar as nascentes e ter mais produção de água. Mas vamos lá. Vamos para qual pergunta agora? Pergunta importante também, a pergunta de número 4. São 6 perguntas, já fizemos 3, vamos para a quarta agora. O que deve ser feito para que os conselhos municipais tenham atuação efetiva no controle social? Controle social aí, né, teve até uma discussão no grupo, o que é isso? Mas é uma maneira mais ampla, né, de controlar as pessoas, né, mas da participação das pessoas efetivamente. Eu entendi. Cara, é fantástico essa pergunta aí, ela encaixa assim de uma maneira que eu penso que a cidade poderia funcionar. Antigamente tinha as associações de bairro, né? Não sei se vocês lembram, quando começaram a criar a associação de bairro, associação dos 100 casas, associação, algumas elas vivem ainda, hoje poucas associações funcionam, mas o que acontecia? Ela virava um ponto da associação, o cara que era presidente da associação conseguia alguma coisa, se candidatava a vereador e a associação morria. Ele nunca deixava um sucessor para tocar a associação. Então ela virou-se tipo um trampolim e depois ela morria. E foi findando as associações
E aí, quando começaram os conselhos, as associações ficaram de lado. Só que hoje o problema dos conselhos é que a maioria dos conselhos, as reuniões são em período comercial. Então, quem que vai para as reuniões? O pessoal que trabalha na prefeitura, né? A sociedade civil, enfim, quase não tem participação efetiva nos conselhos. Então, o que acontece? Eu falo isso com propriedade, porque eu queria fazer parte do Comude, mas as reuniões do Comude eram 2, 3 horas da tarde. Eu trabalhava numa loja comercial e eu não conseguia. E aí eu descobri que a reunião do Conselho de Segurança, do CONSEG, era 19 horas. Então nesse eu conseguiria ir. E aí eu fiquei lá, né? Era o lugar, acredito hoje, né, que era para mim estar ali mesmo. E eu venho tentando mexer com esses conselhos e eles são totalmente engessados e não dá. Mas eu tenho uma maneira aí que está sendo viável. Ela não tem sido formalizada, né? Mas ela pode ser um caminho de sucesso. Na maioria da cidade existem grupos de WhatsApp, de bairros, de grupo de pessoas né, que falam de algum assunto, né, ou de vários. E praticamente esses grupos eles já começam a se formar. É só a gente começar. O da Barra Funda ele foi assim. Era um grupo de segurança que assim, tipo, apareceu uma atitude suspeita, manda um emoticon, né? E a gente já entende. Então cada um tinha uma regra, então a gente foi reestruturando esse grupo para se falar do assunto. Então dá para fazer pegar esses grupos formados. Quem é de saúde? Quem gosta de falar de saúde aí? Tá, você tem um grupo, vamos supor no Avinhedo, moradores do Avinhedo, tem uns grupos ali na rua, e aí algumas pessoas são mais afáveis a falar de saúde. Beleza, então vamos pegar essas pessoas, com mais 2 pessoas do outro grupo da saúde, mas a gente cria um grupo aqui de saúde, e aí 2 ou 3 pessoas desse grupo vai participar do Conselho de Saúde e traz essas informações para cá, e assim por diante. Só que os horários dos conselhos eles precisam ser mudados. E ele precisa ser totalmente apolítico, ele não pode ser com pessoas com interesse da prefeitura, ele tem que ser interesse do cidadão, porque o vereador, o prefeito, eles têm que fazer, então, qualquer funcionário público, o interesse é o cidadão, é o município vivendo. Legal, Danilo, eu acho que você está totalmente correto. É isso que acontece aqui nos conselhos municipais mesmo. Eles são totalmente manipulados, tudo é feito para que a população não participe. Eles não informam sobre as eleições. O CMPU, por exemplo, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, no qual o plano diretor deveria ter sido iniciado, e não foi iniciado lá, é uma total irregularidade, não está de acordo com a legislação, nem com o Estatuto das Cidades. Esses conselhos, eles são feitas as eleições totalmente irregulares, eles não seguem o que está na lei para convocar as pessoas, o sistema de votação, o horário, né, que é um horário para que as pessoas que trabalham não possam comparecer. Então, a revitalização dos conselhos municipais é fundamental para que a gente tenha uma gestão democrática. Quer dizer, o prefeito tem que trabalhar em conjunto com a sociedade. E esse canal do conselho é importantíssimo. É isso aí, obrigado, Danilo. Vamos então para a 5ª pergunta, que de alguma maneira você já respondeu, mas você vai ter 3 minutos aí para complementar. Vamos lá. Qual é o seu conhecimento na administração pública e como poderia contribuir? O que você já fez em prol do nosso município e para a qualidade de vida de nossa coletividade como cidadão? Vamos lá. Aproveitar só para concluir uma coisa que eu esqueci. Por que o Conselho de Segurança ele funciona? Porque ele é estadual, a prefeitura não põe o dedo. Por isso que nós funcionamos. Mas vamos lá. Enfim, nós fizemos uma operação, né, em conjunta com a sociedade, com todas as ações policiais, né? Isso já faz uns 4, 5 anos. Brigamos para ter bafômetro na cidade, né? Acho que toda reunião, durante 3, 4 anos, eu ficava, precisa ter bafômetro.
Setembafon. A intenção, cara, não é legal, eu fico imaginando, eu tenho amigos que perderam filho, né, gente alcoolizada no volante, então é complicado. E deu certo, né, os horários foram feitos, foi uma rapa aí na cidade. Com isso, os esquentas nos postos de gasolina terminaram, né, não tem mais aquela reunião, né, nos postos de gasolina, onde existiu o consumo de álcool. E aí foram feitas operações, né, onde essas pessoas saíram dali. E aí várias pessoas se mobilizaram, né, eu não estava à frente, né, do projeto, né, mas nós estávamos ali unidos em grupos e conseguimos uma reforma ali com doação de cada pessoa, né, e entre eles mesmos, a sociedade civil ali, e restaurou o parquinho, foi feita uma festa. E vou concluir. E a gente ia começar uma rodada de palestras ali, com psicólogos, policiais e tal, para tentar trazer a sociedade. Logo depois veio a pandemia e tudo isso não foi possível, né? Mas o projeto ainda está de pé, a gente, por causa das eleições foram cortadas, mas é uma maneira de trazer a sociedade para próxima da situação. Em relação ao administrativo, tal, eu já tinha falado algumas coisas antes, então não vou ser redundante. Ok. Obrigado, Danilo. Ótimo. Bom, agora nós temos a última pergunta, e depois da última pergunta, que você tem 3 minutos para responder, você vai ter mais 5 minutos para as considerações finais, ok? Então vamos lá. Quem você apoia para candidato a prefeito e por quê? Vamos lá. Bom, eu apoio o Dario e é muito engraçado isso, porque a situação como isso ocorreu. Porque na outra eleição, eu lembro que eu fui levar umas propostas para o Carlinhos Pafo, porque o Ranilton Potter tinha ido para a secretaria e o Carlinhos Pafo tinha ido ele era suplente, foi para o vereador, e aí o Ranilton ia voltar, e eu fui levar as propostas e o Carlinhos falou assim, ele leu e falou, legal isso, mas faz você, é a sua vez, chegou sua hora. E aí eu olhei a situação e eu fui falar com o Dario, meu filiei, na época era PSDB, o Jaime foi até São Paulo, se filiou para a PSDB lá e o Dario teve que mudar, eu acompanhei todo esse trâmite e foi para o PTB, a gente ficou no PTB, não deu certo na outra eleição, né? E aí eu estava no PTB, mas o PDT ele tinha algumas propostas muito interessantes, onde criar o plano de governo, as pessoas que estavam ali eu me identificava muito, né? Outras não, mas as ideias eram boas e todo mundo falou que ele tinha dado um tiro no pé, mas eu me senti em paz com isso. Eu fui para o PDT e foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque nós conseguimos fazer um trabalho excelente. Há muito tempo eu não vi um negócio tão bom assim. E por A mais B, acabamos nos unindo ao Dario. Eu tenho uma afinidade com o Dario, gosto muito dele, acredito que ele possa fazer um bom trabalho. Então, o PDT acredita também nisso. Então, por isso nós nos unimos. Não foi assim uma ideia de ou alguém que falou, olha, é ali que a gente vai ter que ir, não. Nós decidimos quase que unicamente ali, né? Então, foi um consenso. Mesmo 2 ou 3 pessoas que não vou dizer que eles eram contra, mas eles gostariam de alguma outra opção, mas era o que a gente tinha no momento e mesmo que essas pessoas falaram, não, é isso que eu quero, é isso que o grupo quer e é isso que a gente vai abraçar. Mesmo essas pessoas que estavam com alguma restrição, hoje elas são as que estão pegando a bandeira lá na frente. Então, a credibilidade que essa união entre o PDT e a coligação do majoritário da IUPC, ela se torna assim, um marco, acho que em Vinhedo. São 25 anos de uma administração falida, sem escrúpulos, que é a primeira vez que eu estou sentindo que ela pode ir abarrocada. Então, eu acredito muito nisso.
Legal, muito bom. E conto com vocês. Legal. Bom, agora você tem aí 5 minutos para as suas considerações finais. Bom, primeiramente, agradecer essa oportunidade, né? Eu tive próximo de vocês durante o processo aí do plano diretor aí, né? Nós nos aproximamos e foi muito rico isso. E esse canal que está sendo criado com a população, né, dessa maneira, eu também acho rico, acho ela forte. Ela, mesmo depois das eleições, vocês poderiam continuar, né? Não só com pessoas que estiverem na vereança, ou pessoas influentes, pessoas formadoras de opinião, né? Para que isso possa aproximar a sociedade, levar de forma verídica as coisas que acontecem na sociedade, porque é tudo muito excluso, é muito omisso, né? Meias verdades, e isso não pode acontecer. Por que a população não quer saber de política? Nos lugares. Eu não vou do conselho, o conselho não funciona, porque é engessado, porque é omisso. Se nós começarmos a trazer essa população próximo, nós somos um elo ali entre a população e a administração pública. Eu acredito que a sociedade começa a olhar isso com uma credibilidade maior. Tem uma frase que eu gosto de dizer, eu aprendi, ela fala assim: somos os olhos uns dos outros. Não dá para 13 vereadores olhar a cidade inteira, não dá para o prefeito olhar a cidade inteira. Nós precisamos da população, assim como a população precisa de nós. Cada um pode fazer alguma coisa, cada um pode, uma denúncia, às vezes não é nem denúncia. Hoje, assim, eu vejo um buraco na rua, uma lâmpada queimada, a pessoa está surta por causa daquilo. E na verdade, por quê? Porque a prefeitura não gosta de receber essa informação. Por que ela não gosta de receber essa informação? Porque ela não faz o que ela tem que fazer. Nunca vi tanta lâmpada queimada assim, gente, pelo amor de Deus. É uma coisa tão simples, né? Aparentemente. Então, eu acredito assim, que se a prefeitura recebe isso como um benefício, obrigado, população, por nos informar aonde está quebrado e resolver, mas tem que ir lá fazer. Por que a prefeitura fica brava quando alguém mostra um buraco na rua, ou um asfalto quebrado, ou uma lâmpada, ou 500 lâmpadas na cidade inteira que não funciona? Porque ela não faz. Ela não faz. Então, eu acredito assim que é um canal muito interessante mesmo, assim como os conselhos, né? Isso aqui, esse tipo de reunião que a gente está tendo hoje, ela pode ser expandida depois com outro formato, ou de alguma maneira, né? Vocês têm capacidade para isso, eu acho que funcionaria. Só concluindo, teve um negócio muito interessante nessas conversas do plano diretor, andando para lá para cá, conversa um com o outro. Tem um problema na cidade que ele, desde que eu me conheço por gente, ele já existia antes de mim, que eu escuto meus pais falar, que tá chegando, o problema está chegando. A inundação da Barra Funda, eu moro ali, né? Choveu, a Barra Funda enche de água e aquilo é uma coisa. E um cara falou, né? Eu fui até o terreno dele, mas é um terreno particular, mas se a prefeitura tiver boa vontade de conversar com a família, ele talvez acha alguma coisa. Tem uma entrada do Ribeirão ali, né? E se, segundo ele, com estudos, se ali tivesse uma contenção, a Barra Funda, a possibilidade da Barra Funda inundar era quase que resolvido o problema. Eu não sou técnico nisso, não sou especialista, nada, mas ele falou que eles pagaram para que isso fosse feito. E eu acreditei nele. Então, assim, mesmo entrando ou não entrando, é um problema que está ali. Eu estou com 46 anos, meu pai está com 71, está quase um século, a Barra Funda inundando. É impossível, cara, que ninguém resolve isso. Então, assim, eu quero ir a fundo isso. O dia que eu morrer, acho que eu vou morrer com 119 anos. Não quero ver a Barra Funda afundada, não. Eu quero ver a água no máximo até a beirinha do rio. É meu bairro. Todo lado ali, eu cresci, eu vivi ali,
Eu preciso olhar para isso, eu não posso virar as costas para isso. A cidade está inteira. Tem a capela, tem o Santa Fé, o fogo, não sei o que, mas se eu não fizer, se eu limpar o quintal de casa, não adianta, né? Então, agradeço aí mais uma vez a oportunidade, né? E é isso. Legal. Obrigado. Muito bom, Danilo. Parabéns aí pela sua explanação. Acho que você falou com muita propriedade sobre todos os assuntos, com poder de síntese, né, que é tão difícil a gente ter. Mostrou conhecimento, né, participação, engajamento no passado e no presente. Achei muito legal a tua participação aqui. Quero só falar um pouquinho desse negócio que você falou aí da Barra Funda, né? Sim. A prefeitura, quando iniciou a discussão do plano diretor, há quase 5 anos atrás, contratou um estudo do professor, me foge o nome agora, se vocês puderem me ajudar, acho que chama Rinaldo, né? Professor Rinaldo. Isso. Pagou mais de 500 mil reais para esse estudo. Um estudo sério, né? Nós pudemos ver o estudo, um estudo muito complexo, sério, e que faz avaliações de como deve ser a volta da água aqui no Vinhedo, que lugares devem ser usados para captação, para a gente ter produção de água, e faz um estudo também sobre a drenagem desses locais que você está falando. Mas, mesmo a prefeitura tendo contratado isso e pagado um valor tão alto, a prefeitura no plano diretor esqueceu que contratou esse plano. Não aplica esse plano de recuperação de nascentes, de mananciais e de drenagem da cidade, né? E é um plano que a gente deveria estar aí. Então, por isso que as coisas não dão certo, porque elas não são resolvidas com a ótica de resolver para a coletividade, e sim para fazer cada vez mais loteamentos. Aqui a gente não produz mais uva, né? A gente produz cada vez mais lotes. Mas eu queria agradecer novamente a sua participação aqui. Espero que você seja eleito, né? Que bom. Acho que você tem tudo para que a gente possa ter mais uma pessoa na Câmara que defenda realmente a cidade. Tá? Boa sorte aí, parabéns e até mais. Obrigado. Obrigado a todos. Essa é a nossa primeira entrevista. Logo teremos mais outros 5 que foram eleitos eleitos. Abraço a todos. 12, 1, 2, 3. É isso aí, repete. 12, 1, 2, 3. Vê se vota certo dessa vez. É isso aí.